Meus amigos, nós estamos no último dia de setembro, dia 30 de setembro, que é o mês tradicionalmente já reservado às considerações acerca do tema suicidalidade. Eu prefiro entender como suicidalidade do que como suicídio propriamente dito. Por quê? Porque suicidalidade é a taxa, é a predisposição ao suicídio, o que é diferente do suicídio em si. Então, sim, algumas coisas podem explicar isso. Uma pessoa com ideação, com ideias suicidas, ela está dentro do perfil da suicidalidade. Uma pessoa com um projeto suicida, ela está dentro do perfil da suicidalidade. Uma pessoa com ideias assim de desistência da vida, de consideração de que a vida já não tem mais esperanças para ela está dentro do perfil da suicidalidade. Uma pessoa que se considera um peso muito grande para sua família e acha que a família não a merece mais, ela está dentro do perfil da suicidalidade. E uma pessoa que está envolvida numa questão social grave, digamos, dívidas que no momento ela considera impagáveis, situação social de um risco muito grande, ela está dentro do perfil da suicidalidade. Então nós atravessamos um espectro que passa por questões de humor, passa por questões de alteração do pensamento, passa por questões de referência social e passa por questões sociais e econômicas propriamente ditas. Não é razoável e nem, digamos, científico tentar fazer um entendimento reducionista de toda essa questão complexa, e aí sim entra a questão transversal, porque está envolvendo a psicologia, a medicina, a sociologia e até a política, porque a polis é a cidade, segundo Aristóteles, e tudo que envolve a discussão da polis é política. Então, discutir as questões sociais que envolvem os habitantes de um determinado espaço urbano é política. Então, as políticas públicas são de extrema importância para a discussão da suicidalidade. O grande conceituador do suicídio, por incrível que pareça, não foi um médico, nem psicólogo, nem neurologista, psiquiatra, foi um sociólogo, Durkheim, e ele identificava um padrão de suicídio egoísta ou egocêntrico quando o indivíduo se considera como o grande objeto, o grande sujeito que está no sofrimento e precisa fugir do sofrimento. Então, é o suicídio como fuga da dor do sujeito que está passando pelo problema. Existe também o padrão do suicídio altruísta, quando ele tenta libertar a sua família, os seus pares, do sofrimento de suportá-lo.
porque ele mesmo se considera uma pessoa insuportável, difícil. E existe o suicídio anômico, que está totalmente integrado às causas sociais. Todas estas situações devem ser historiadas e percebidas. O que neste pequeno vídeo eu pensei em transmitir hoje, no último dia do mês de setembro, foi uma ideia de que nós não devemos ter um raciocínio tão reducionista de que suicídio ele está associado necessariamente à depressão. Não é. Evidentemente que a depressão ela é um aspecto, uma face de um espectro de transtornos chamados transtornos de humor, que podem iniciar-se numa depressão leve, complicar-se numa depressão grave, complicar-se mais ainda na chamada depressão atípica, e vamos explicar por que ela é atípica, tornar-se mais complexo como uma depressão bipolar, como o transtorno de humor bipolar, como o transtorno esquizoafetivo, como esquizofrenia. Esse espectro do humor e do pensamento, ele faz um giro de 180 graus e certamente nós temos pessoas em todos esses padrões, sem considerar a personalidade, porque existem padrões de personalidade sujeitos a este ato impensado, por impulsividade. E seria muito simplório, simplista, resumir tudo a uma questão de humor. Existe uma grande parte de pessoas impulsivas que, no momento do suicídio, elas buscam essa decisão extrema não por questões de humor, mas por questões de alteração do pensamento. Quando altera-se o pensamento, a crítica, o juízo crítico está prejudicado. E essa percepção, esse insight é da máxima importância por causa da definição do projeto terapêutico, que antes de mais nada e sobretudo deve ser um projeto terapêutico amplo e que inclua múltiplas escutas, uma escuta social, uma escuta psicológica, uma escuta médica geral, importante, e, por fim, uma escuta psiquiátrica. A sobrevalorização do médico psiquiatra e dos antidepressivos tem levado a um maior risco suicida, que nós chamamos de aumento de suicidalidade. Daí a importância da consideração desse gênero, dessa categoria que é a suicidalidade. Como médico e como psiquiatra, já observei diversas vezes confusões mentais que não eram associadas a questões psiquiátricas e sim a questões clínicas,
muitas e muitas vezes a percepção da realidade confusa necessitava de uma escuta. Quem sabe alguém que está guardando uma culpa bem grande precisa de um observador externo para que possa despertá-la de que ela não é culpada. E se não é culpada, evidentemente não merece morrer. Não merece essa condenação, muito menos a autocondenação. Ademais, a utilização de medicamentos antidepressivos, em muitos casos de indivíduos suicidas, ou dentro do perfil da suicidalidade, existe um acrônimo em inglês chamado SAD Persons, que significa pessoas tristes, e que está ligado assim, a uma identificação de fatores de risco, que são binários, 0 e 1. É muito importante, eu faço isso sempre que eu vejo risco de suicídio, que eu acho assim que a pessoa se encontra no perfil de suicidalidade, eu faço na hora, e se dentro desse o estudo dessa tabelinha do SAD Persons, a pessoa atinge score de 6, 7 pontos, é necessário muitas vezes um medicamento para atuar não no humor deprimido, mas no pensamento distorcido. Porque a distorção do pensamento é grave, é um sintoma pré-psicótico e precisa de uma atuação rápida. Não pode ser como os antidepressivos, medicamentos que vão atuar dentro de 30, 40 dias. Tem que ser uma medicação neuroléptica, incisiva, de alta potência, de ação praticamente imediata para desprogramar aquela distorção cognitiva, que é a ideação suicida. Eu aconselho, sugiro a todos que sofrem em algum momento a ideia de término de sua existência com solução a curto prazo, já passou, ou pelo menos o visita, mesmo que levemente, que aborde isso com alguém que seja profissional. A população em geral, eu digo que os centros de atenção psicossocial, os CAPs, são os locais ideais para que essa abertura seja feita, porque ali as escutas serão multiprofissionais e os casos serão levados à discussão de equipe. E isso é da máxima importância para que se possa traçar um projeto de recuperação do amor à vida daquele personagem. Eu jamais posso acreditar que a responsabilidade pelo cuidado de alguém que apresenta essa distorção cognitiva esteja sujeito a apenas uma pessoa. Não há essa possibilidade. Nós temos que lidar isso conjuntamente, temos que fazer uma leitura
existencial, uma leitura psicanalítica, uma leitura emocional, uma leitura social, uma leitura médica e, por fim, uma leitura com evidência da neurociência a fim de que possa intervir no hardware daquele sujeito para evitar que a morte seja irreversível. Eu, como última consideração, vários autores, como Botega, como o Hermano Tavares, de São Paulo, com a sua Clínica da Impulsividade, o Miguel Ângelo, a Ana Paula, e também o Fábio Lopes, abordando especificamente os antidepressivos e o suicídio. Queria citar também o Dr. Olavo Pinto, do Rio de Janeiro, um grande cientista, um grande professor e um grande clínico, e o Dr. Diogo Lara, do Rio Grande do Sul, com as suas interpretações do espectro do humor, seguindo o Akiskel dos Estados Unidos, nos ajudam a entender que muitas vezes os antidepressivos podem induzir, facilitar e apressar a decisão suicida, uma vez que há distorção cognitiva, que a liberação de serotonina não resolve a distorção cognitiva, ao contrário, ela aumenta os fatores de impulsividade, e aí colocam os antidepressivos, muitas vezes, como responsáveis pelo ato extremo. Portanto, eu queria pedir para quem faz uso de medicação antidepressiva, liberadora de serotonina e noradrenalina, que são os mais potentes, chamados duais, que visite o seu médico, porque ele há de perceber se existem sinais de hipomania, ou a chamada elação de humor. Se um psicólogo atende o paciente e percebe sintomas de hipomania ou de elação do humor, ou de comportamento desviante, com compras exageradas, mudança muito grande da sua apresentação, do seu modo de ser na sociedade, isso deve ser comunicado à família, deve ser comunicado ao médico, a fim de que possa ser suspensa a medicação antidepressiva e introduzido um neuroléptico atípico, incisivo, de alta potência, com efeito rápido, a fim de que se possa evitar o ato extremo. Essa é a minha consideração. Eu considero que estes assuntos não podem e não devem ser discutidos apenas no mês de setembro. É um assunto que não deve morrer. Eu vou continuar no mês de outubro a usar o meu símbolozinho na minha lapela, porque eu apreciei. Desperta a atenção, desperta o interesse, desperta a vontade do paciente, do que sofre, poder abordar. Quantas vezes durante esse mês de setembro as pessoas falaram para mim: eu conheço esse símbolo, eu conheço essa fitinha, eu sei o que ela significa.
E aí abriu-se um hiperespaço para uma discussão de um tema da mais alta relevância, que é a questão da suicidalidade. Eu agradeço a todos, peço desculpas pelo vídeo alongado, mas é uma coisa que me toca tanto e é tão dolorido ver quando nós perdemos alguém. Então estamos juntos, que os espaços de escuta sejam ampliados, que as pessoas possam democraticamente tomar decisões a respeito do futuro do Brasil, porque a discussão democrática é importante, porque não havendo democracia, não há liberdade de falar, não há liberdade de expressar seus sentimentos, não há liberdade de ser quem você é. Então, por Deus, não aceite artimanhas para aceitar o fim da democracia. Não aceitemos que o nosso país volte à noite escura. Estamos juntos. Deus nos abençoe.